Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Ótimo dia. Não sei como é que está o seu início essa manhã. Agora aqui são 8 horas da manhã. Vamos para a terceira live sobre livro de Provérbios. E hoje, como é o dia 22, nós vamos meditar aqui em alguns versículos do capítulo 22 de Provérbios. E para hoje, eu acredito que você tem traçado objetivos, tem traçado metas. Você tem alguns objetivos que você quer alcançar. E entenda que para você alcançar esses objetivos, para que eu venha alcançar os meus objetivos, é necessário tomar algumas decisões, é necessário tomar algumas direções diferentes, porque de fato a gente só entende que a gente vai ter resultados diferentes quando tomarmos decisões diferentes. Quando a gente tomar decisões diferentes, nós temos a capacidade de ter resultados diferentes. Então, o meu convite para você é isso: tomar decisões diferentes das decisões que você tem tomado. Danilo tá aí, meu amigo. Bom dia. Então, hoje vamos falar sobre Provérbios, capítulo 22. Bom dia. Bom dia, Danilo. Deus abençoe sua vida, cara. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos. Ótimo dia aí de trabalho para você, para Emily. E vamos que vamos aí, ok? Então vamos falar aqui de Provérbios 22, nossa meditação nesta manhã, Provérbios 22, e a gente vai juntos ouvir aqui algumas lições da vida que Salomão teve, ele deixou para nós, ok? Vamos lá, Provérbios 22, nós vamos ler aqui alguns versículos eu vou só ler e outros eu vou dar uma reflexão, tá bom? E acredito que nós vamos estar pegando algumas lições aqui para o nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Provérbios 22, versículo 1 está assim: mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. Bom, Salomão ele vai iniciar, e vai deixar para a gente aqui em Provérbios 22 a primeira grande lição para esta oportunidade que nós estamos tendo de ouvir uma palavra de motivação, uma palavra de despertamento, uma palavra de encorajamento em dias que às vezes a gente passamos por momentos que nós não conseguimos compreender, mas Salomão ele foi sábio em deixar muitos versículos aqui para nos dar uma motivada. E Salomão vai dizer o seguinte: mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. Quando Salomão está falando de um bom nome, Salomão está falando de um caráter. Quando você fala de um nome, você também lembra de um caráter. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa que tem um bom caráter, quando alguém fala o nome dela perto de você, rapidamente você consegue lembrar dessa pessoa e você faz uma associação entre o nome e aquilo que a pessoa é dentro de si. E aqui Salomão está dizendo que mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. Ou seja, Salomão está fazendo um paralelo aqui entre riqueza e caráter, entre riqueza e o interior. Ou seja, ele está dizendo aqui que se mais vale a escolha de um bom nome do que riquezas e honras, quer dizer que tem pessoas que têm riquezas e honras, mas não têm um bom nome. Wesley, é possível então alguém que tem riquezas e honras não ter um bom nome? Sim, é possível. Porque a questão de ter riquezas e honras
de conquistar riquezas não está diretamente ligada ao ser, ao caráter, porque existem pessoas que não têm caráter e elas têm riquezas e também têm honras. Mas quando Salomão faz esse paralelo entre a escolha de um bom nome e as riquezas, ele está dando a nós a direção de que é melhor nos apegar a ter um caráter, a ter um nome, a ter um bom nome diante das pessoas do que ter riquezas e honra. Então, Salomão está dizendo que se você tiver que escolher entre essas duas coisas, entre ter riquezas e honra ou ter caráter, que é o bom nome, Salomão está dizendo que nós temos que nos apegar ao caráter, porque riquezas e honra elas nem sempre atraem um bom caráter, mas um bom caráter, sem sombra de dúvida, no tempo certo ele pode atrair riquezas e honras. Por quê? Porque um bom nome, quando você constrói riquezas com o seu caráter, com um bom nome, essas riquezas elas são duradouras. Qual que é a diferença então, Wesley, de um rico que não tem caráter, para um homem, por exemplo, que está crescendo, está conquistando, está projetando ter riquezas, mas tem caráter? A diferença é na durabilidade de suas riquezas. Ou seja, se um homem ele cresce, ele alcança riquezas e honras sem caráter, essas riquezas e essas honras que ele tem, provavelmente elas não vão durar por muito tempo. Deixa eu abaixar aqui as notificações. Isto. Tá dando pra ouvir aí, né, direitinho, né? Porque eu abaixei as notificações aqui. Tá dando pra ouvir? Olha aí, Danilo, se tá bom aí. Porque eu baixei as notificações para não ter abaixado o volume. Então, o que Salomão tá falando? Existem pessoas que elas têm riquezas e honras, mas não têm caráter, não têm um bom nome. Quando alguém ouve falar dessa pessoa, na mesma hora, quem ouve falar dessa pessoa já tem um sentimento negativo, já vem um sentimento dentro de si negativo sobre aquela pessoa. Então, o que as pessoas elas sentem quando elas ouvem sobre você? O que as pessoas sentem quando elas ouvem o teu nome? Porque Salomão está fazendo um paralelo aqui entre um bom nome, riquezas e honra. Então, qual que é o conselho de Salomão para mim, para você que quer conquistar, que quer romper, que quer avançar? Se você tiver que escolher entre riquezas e honra e nome, escolha um bom nome. Por que ele vai dizer aqui, ó? Porque a escolha de um bom nome, ela é melhor do que ter riquezas e honras sem nome. Então, o que Salomão está querendo ensinar para a gente? Que é possível sim você não ter um bom nome e ter riquezas e honras. Mas se você for analisar na história geral, todos os homens que começaram, que construíram riquezas e honras sem caráter, eles não ficaram por muito tempo com riquezas e com honras. E quando Salomão fala que a palavra honras aqui, não é uma honra que veio de Deus, é uma honra que o homem conquistou com suas próprias mãos. Existem dois tipos de honras. Honras que Deus dá, né, que em relação aos seus princípios. Porque quando você vive os princípios de Deus, ele vem com a honra sobre você diante dos princípios que você segue em Deus. E quando falamos de princípios, são os princípios universais da vida. Os princípios universais que não dá para a gente viver sem estes princípios, né? Por exemplo, um dos princípios universais é o princípio do perdão. Se você, por exemplo, tem dificuldade, você tem um conflito
com os teus pais. Dificilmente você vai ter dias extensos de vida sobre a terra, porque um dos princípios da vida do homem é ele honrar seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Wesley, mas eu não acredito na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu te respeito, mas a Bíblia é a fonte de todos os princípios da vida para todo aquele que quer viver, crescer e ser alguém honrado diante de Deus. Porque é muito fácil ser honrado diante dos homens, mas diante de Deus, Deus só honra quem tem um coração apegado aos teus princípios. Então, é possível, então, Wesley, eu enriquecer, ter honra, sem ter um bom nome? É possível, mas essas riquezas, elas não vão durar por muito tempo. Por quê? Porque quando você quebra princípios, os princípios, eles quebram você. Grave isso. Quando você quebra os princípios universais da vida, os princípios universais do Criador. Sim, Deus é o Criador. Nós não somos evolução de um animal, de uma espécie de animal. Não. Nós somos criação de Deus. Você é criação de Deus. Você é obra-prima que Deus fez. Enquanto Deus ele cria tudo, ele coloca leis para que o homem possa se adaptar. Ok? Então, por exemplo, uma das leis que Deus deu para Adão foi a lei do governo que eu falei ontem. O domínio, dominar, controlar, governar. Então Adão recebeu o poder de governo, né? Façamos o homem para que ele domine, ou seja, Adão tinha o domínio de toda a terra. Adão tinha o domínio de tudo. O que ele fez? Por causa do erro, ele passa o domínio para a serpente e ele entrega o poder, a chave que abriria todas as portas, que é o poder do domínio, entende? Então eu e você somos alguém que tem o domínio nas mãos. Nós temos em nossas mãos o domínio, ao ponto de que podemos controlar tudo à nossa volta. Quando eu digo tudo, eu não digo todos, porque o homem não controla o homem. Quando um homem controla o homem, isso é um padrão babilônico na Bíblia, porque Nimrod foi um homem que controlou outro homem, vendeu o homem como escravo. Nós não fomos feitos, não foi dada a nós a autoridade de dominar sobre o outro homem. Ninguém pode dominar sobre o outro homem, mas nós temos que dominar sobre todas as coisas ao nosso redor em relação à terra, porque nós somos a coroa da criação. Então Salomão está falando o que aqui? Escolha um bom nome. Escolha ter caráter. E talvez você vai estar na sua vida de um modo geral e vai ver pessoas alcançando riquezas e honra. E você sabe que aquelas pessoas não têm um bom nome, mas fica tranquilo. Primeiro, não tem muito tempo. Aquela pessoa não tem uma boa extensividade de estar com riquezas e honra. Daqui a pouco, essa pessoa você vai ver a ruína dela, se ela não mudar o seu interior e buscar ter um bom nome. Em contrapartida, Salomão está dizendo que se você trocar riquezas e honras por um bom nome, por um bom caráter, para ter caráter, você fique tranquilo que você vivendo os princípios, você vai atrair para você riquezas e honras, ok? Então aqui o primeiro conselho de Salomão, né? Conselho de Salomão, o primeiro conselho mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, vírgula, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. A gente podia ficar muito tempo aqui. Salomão ele vai sair agora do paralelo entre o bom nome e riquezas e honra, e ele vai falar do favor amoroso, que é melhor do que a prata e o ouro. Quando Salomão ele vai finalizar aqui o versículo 1, falando sobre o favor amoroso, agora ele vai fazer um paralelo entre o favor ao próximo, um paralelo entre favor ao próximo e prata e ouro. Da mesma forma que Salomão disse que ter um bom nome, mais vale um bom nome do que ouro e prata, ele vai dizer agora que
O favor amoroso, ele é melhor do que a prata e o ouro. O que é o favor amoroso? Uma palavra que define o favor amoroso é transbordo. Uma palavra que define o favor amoroso é transbordo. E o que é transbordo? É você jogar, é você tirar para fora o que há de melhor dentro de você. Quando você entende o favor amoroso que Salomão está falando, o que é o favor? É você dar ao outro o que o outro merece e muitas das vezes o que o outro não merece. Existem duas coisas que nós precisamos entender. A primeira, misericórdia, e a segunda, graça. Misericórdia e graça. O que significa misericórdia? É não dar ao outro o que ele merecia receber. Isto é misericórdia. Nós, em Cristo, nós merecíamos a punição de morte pelo pecado, mas Cristo teve misericórdia de nós. E quando o céu resolve ter misericórdia de alguém, esse alguém tem o seu passado apagado e a sua história escrita pelo céu. Então, misericórdia é quando eu mereço receber algo e eu não recebo, porque alguém teve misericórdia de mim. Agora, graça é o favor não merecido, é eu receber aquilo que eu mereço receber. Graça é o favor não merecido. Na verdade, graça é você receber o que você não merece. Diferente de misericórdia, que é você não receber o que merece. Ou seja, quando nós falamos de misericórdia, no nosso convívio pessoal, nós temos que entender que às vezes pessoas elas vão mexer com nós, com o nosso interior, com ações, e nós temos que ter misericórdia de algumas pessoas. Quando se fala de ter misericórdia, é você não dar àquela pessoa aquilo que ela merece receber. Favor amoroso, que Salomão está falando, ele está falando de uma ação, ele está falando de uma decisão. O favor amoroso é quando você busca dar ao outro o que o outro talvez nunca lhe deu. Favor amoroso é quando você quer acrescentar algo na vida de alguém. Favor amoroso é quando você quer plantar na vida de alguém. Favor amoroso é quando você abraça alguém que precisa de um abraço. Favor amoroso é transbordar. Por quê? Todos nós temos riquezas dentro de nós. Sim, todos nós temos algo dentro de nós. Talvez você é da área, por exemplo, da área de odontologia, você tem um conhecimento que você pode transbordar nas suas redes sociais para quem está começando na área de odontologia. Se você é um mecânico, você pode transbordar na sua empresa para um jovem que acabou de chegar lá e não tem muito conhecimento sobre as máquinas de torno, as máquinas de fabricação de peças. Talvez você é da área da informática e você tem algum primo seu ou parente que ele quer aprender o básico do Word e você pode ensinar. Talvez você é alguém que você sabe mexer com uma rede social. Então você pode ensinar isso para alguém. Você pode ter o favor amoroso por alguém, acrescentando em alguém aquilo que está em você, colocando para alguém, derramando sobre alguém aquilo que de bom há em você. Isso é transbordo. Então Salomão está dizendo que, além do bom nome, o favor amoroso ele é melhor do que prata e ouro. Salomão está fazendo mais um paralelo com aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Porque um bom nome, caráter, está dentro. E o favor amoroso é o sentimento de dentro para fora. Talvez já acontecesse com você como aconteceu comigo quando você está com um carro, você para num sinal e geralmente alguém vem te pedir um dinheiro. Aqui na minha cidade, em BH, acontece muito isso. E alguém vem te pedir um dinheiro e bate no vidro. E muitas vezes o nosso pensamento é:
Será que essa pessoa vai fazer o que com esse dinheiro se eu der esse dinheiro para ele? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Esse é um dos primeiros pensamentos que vem na nossa cabeça. E eu já tive vezes que eu não dei o dinheiro por pensar o que ele ia fazer depois. Já fiz isso muitas vezes. Mas depois de um tempo eu ouvi um homem dizendo, o pastor Luiz Hermínio, ele fala algo muito interessante. Ele vai dizer assim: não importa o que ele vai fazer com o dinheiro, não importa se ele vai usar o que ele gosta de usar, ou o que ele vai fazer. O importante é você prestar essa prestação de contas, que é você dar ao outro aquilo que o outro nem merece receber. Então, desde então, toda vez que eu pago um sinal, eu sempre dou alguma coisa. Por quê? Porque nós temos que entender isso. Quando você entende a lei do transbordo, de você dar o favor ao próximo, de você ajudar ao próximo, independente do que vai acontecer depois, é impossível isto não retornar para você. Entenda, quanto mais você for amoroso, quanto mais você plantar, quanto mais você fazer na vida do outro, mais o universo voltará para você, porque isto é energia. Nós somos envolvidos por dois tipos de energias no dia a dia: energias boas e as energias ruins. Como que as energias elas se manifestam? Através de frequências, através de palavras, através de músicas, através de movimentos, através de relacionamento com outras pessoas. E quando você entende que você precisa transmitir uma boa energia, quando você entende que você precisa transmitir para o outro uma energia positiva, com as suas ações, com os seus pensamentos, com uma palavra, você entende que o universo é movido por frequência e nós temos que disponibilizar mais frequências boas para o universo do que frequências ruins. Então, Salomão está falando de transbordo, porque você, através de uma palavra, você pode ajudar alguém no seu trabalho, através de uma palavra você pode despertar alguém, através de uma palavra você pode levantar alguém que está caído. O favor amoroso, ele é mais importante do que prata e do que ouro. Então, entenda isso. Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas elas preferem despejar energias ruins nas outras do que boas energias. Seja alguém que transborde energias boas, frequências boas. Eu estava vendo um dia desse um post, e interessante desse post foi que um cara estava dizendo o seguinte para um outro. Ele chegou em uma sala e ele começou a conversar com uma pessoa e eles estavam falando sobre o riso, estavam falando sobre rir. E ele disse para o outro assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, vamos. A partir de agora nós vamos começar a rir. E vamos começar a rir. Nós dois rindo aqui dentro desse consultório, e você vai ver o rosto, você vai ver a expressão daqueles que estarão entrando e os que já estão no consultório. E os dois começaram a rir, mas a rir dando gargalhada dentro do consultório. Interessante o que aconteceu. Todas as pessoas que entravam no consultório, elas já entravam sorrindo. Todas as pessoas que entravam no consultório, elas já entravam sorrindo. Um homem disse para o outro, dentro de um consultório: vamos começar a rir, para você ver o poder do riso, o poder da alegria, o poder do sorriso. O sorriso contagia. E enquanto eles começaram a rir dentro do consultório, os dois rindo, todos que entravam já recebiam aquela energia boa, porque rir é uma boa energia. E todos eles já entravam com um sorriso de canto a canto. Por quê? Porque eles sentiram a frequência daquela alegria. Percebe? Então você precisa entender que você tem que liberar energias boas. Você tem que emitir do seu corpo, do seu ser, energias positivas, para que você possa contagiar quem está perto de você, para que você possa envolver quem está perto de você com esta energia contagiante. Então Salomão aqui, ele está falando na parte B do Provérbios 22, que o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro.
Aí ele vai dizer aqui que não é só o favor. Não é só o favor que é melhor do que a prata e o ouro. O favor amoroso. Porque não é um favor à base de troca, eu faço e recebo, mas é um favor amoroso. Quando você entende que é uma frequência que emana de dentro de você, esse favor amoroso, um favor com sentimento, um favor com o coração, favor com o coração. Você faz sem esperar nada em troca, porque você já recebeu o que você precisa em troca. Só de ter a decisão de ter um favor amoroso por alguém, você já abriu no cosmo, abriu no universo, abriu na questão espiritual, você já abriu esse precedente para você receber de volta esse favor amoroso, receber de volta o que você está plantando. Deus, ele é capaz de abrir na sua vida de um modo geral muitas portas que não se abririam antes, só pelo fato de você transbordar esse amor amoroso, esse favor amoroso em outras pessoas. Então, sorria. Sorria no seu trabalho, sorria na sua casa, sorria na ida na padaria, sorria. Eu vou lutar para sorrir mais. Eu vou lutar para emanar mais boas energias para as pessoas que se conectarem comigo. Entenda, toda conexão de uma pessoa com a outra pessoa tem um objetivo e um propósito. Todas as pessoas que você já se conectou até hoje, ou você atraiu, ou Deus levou para perto de você. E tem como você atrair pessoas boas emitindo frequências boas. Da mesma forma que você pode atrair pessoas negativas emitindo energias negativas, emitindo sentimentos negativos. Então sorria. Quanto mais você sorrir, é comprovado que se você é alguém que sorri mais durante o dia, se você é alguém que mais se alegra, mais sorri todos os dias, você é alguém que vai viver mais. Porque quando você sorri, são liberados hormônios dentro de você, hormônios que eles aumentam essa qualidade de vida, ok? Então talvez a sua vida não está muito agradável como você queria em algumas áreas, mas a certeza que eu tenho para você é, se você a partir de hoje sorrir mais, você vai viver mais, você vai trazer mais boas energias para você. Então, Salomão ele vai dizer que o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. Versículo 2, para a gente finalizar aqui, olha o que Salomão vai falar. O rico e o pobre se encontram. O Senhor é o Criador de todos eles. Olha, Salomão aqui, para a gente finalizar e a gente fazer uma oração, Salomão ele vai falar sobre o rico e o pobre. Nós temos um conceito um pouco distorcido sobre riqueza e pobreza. Na nossa mentalidade, riqueza e pobreza é tipo assim, quem é rico é porque tem muito dinheiro, tem muitas posses, e quem é pobre é que não tem nada, ou tem muito pouco. Mas o conceito universal de riqueza e pobreza está relacionado não ao bolso de alguém, mas está relacionado à mente. É questão de mentalidade, riqueza ou pobreza. Por que questão de mentalidade? Porque o sinal mais claro de uma pessoa que não tem nada, provavelmente esta pessoa não tem nada por causa da falta de produtividade. Ou seja, uma pessoa que é pobre geralmente é uma pessoa que é improdutiva. E improdutividade está relacionado a coisas que nós temos que fazer para que possamos ser habilitados a ser alguém que tenha e traga resultados diferentes para a sua vida. Então, se riqueza e pobreza está relacionado à mentalidade, como que eu saio da pobreza e alcanço um padrão elevado, um padrão financeiro elevado,
um padrão pessoal elevado. Quando eu mudo a minha mentalidade, eles dizem mindset. Quando você muda o seu mindset, você consegue entender que você começa a atrair novos resultados para você. Então pensa comigo somente. Se você entende então que riqueza e pobreza está relacionado à mentalidade, então aqui nós entendemos que quanto mais você evolui a sua mente, mais você atrai para você, essa é a palavra, novos resultados. Então pobreza e riqueza está relacionada à mentalidade. E o pobre é alguém que é improdutivo. Por exemplo, Wesley, eu não tenho dinheiro nenhum hoje, tá? Você já vendeu alguma coisa? Você não consegue pegar algo e vender isto? Eu tenho amigos meus que eles vendem geladinho na praia, de Copacabana, no Rio de Janeiro, e eles ganham R$200 por dia, R$400 às vezes, dependendo do dia, ganham muito bem. Eu, aqui na minha cidade, teve uma época que eu estava com uma condição financeira tão ruim que eu fui para o Sinal e vendia bala, vendia água, vendia lá pipoca e eu me mantinha. Eu fui para o Sinal. Muitas pessoas que me conheciam, né, porque eu pregava a palavra nas igrejas, né? Então muitas pessoas que me conheciam passavam lá e me davam tchau, compravam na minha mão. Enfim, eu tive que tomar um rumo em vender algo. E eu vendia no Sinal. Vendia bala, aquelas bala de goma, que chama bala de goma, e vendia água. Vendia pipoca no Sinal. Ficava o dia inteiro ali. Por quê? Porque eu entendi que a falta de recurso financeiro é simplesmente a falta de produtividade. Não tem como. Hoje, qualquer um que quiser, você consegue. Eu vi um rapaz um dia, ele fez um vídeo dele no Facebook e ele fez um teste. O que ele fez? Ele pegou R$1 e ele disse: gente, eu vou multiplicar esse R$1 agora. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele vendendo, comprando e vendendo coisas. O que ele fez? Ele foi numa vendinha, comprou 2 paçocas, cada paçoca 50 centavos. Aí ele foi ali pra rua depois da vendinha e falou: gente, fiz o vídeo de novo, gente, aqui ó, com R$1 eu comprei 2 paçocas, agora eu vou multiplicar, eu vou vender essas paçocas. Aí veio passando várias pessoas, ele começou a oferecer, ele ofereceu para um cara e ele vendeu cada paçoca que ele comprou por 50 centavos, ele vendeu por R$1. Então ele tinha R$1, agora ele vendeu uma paçoca por R$1, depois vendeu a segunda por R$1, agora ele tinha R$2. O que ele fez? Ele fez o vídeo de novo. Gente, olha aqui ó, com R$1 eu consegui agora fazer 2, multipliquei, agora eu vou fazer algo. Ele foi lá na mesma vendinha e comprou 4 paçocas com R$2, cada paçoca 50 centavos. Ele agora pegou as paçocas e foi vender de novo no mesmo lugar. Passou primeiro, ele ofereceu, passou mais uma pessoa, comprou uma paçoca, depois passou outra, comprou 2 e a outra comprou a 4ª paçoca. Ele vendeu 4 paçocas, cada uma por R$1. Quem tinha R$1 agora tem R$4. E ele foi multiplicando. Depois ele foi lá e comprou um outro tipo de bala, voltou, revendeu. Quando ele fez o processo por algumas vezes, ele chegou a mais ou menos 30 e poucos reais. Ou seja, ele achou uma rota, ele entendeu o poder da venda, que é comprar por um valor e vender a mais para você ganhar o seu lucro, e ele fez essa questão, ele colocou a cara, ele foi e vendeu, ele ofereceu, ou seja, ele criou uma rota. Então, o pobre, aquele que não tem dinheiro, não é porque ele não tem dinheiro que ele é pobre, é porque ele é improdutivo. Ele não está produzindo, ele não está usando a cabeça para conseguir vender alguma coisa e ter um retorno. É basicamente a venda, a questão da venda é matemática. Se eu tenho 1, se eu tenho 2, eu preciso multiplicar. Ou seja, você compra por um valor e vende por outro valor. Isto é a venda. Eu comprava
tinha um fardo de água que eu vendia, então eu comprava o fardo de água, e o fardo de água geralmente ali era R$6, 12 água, geralmente, né? Era R$6, 12 água. Então, o que eu fazia? Geralmente, eu ia lá, vendia uma água por R$2. Se o fardo com 12 era R$6, então era 50 centavos. Então, o que eu fazia? Vendia a água por R$2, ganhava 1,50 de lucro em cada água, e o que eu fazia depois? Eu ia multiplicando. Então tinha dia que eu chegava para vender água no sinal com um fardo de água só, e acabava o dia ali com 5, 6 fardos de água em dinheiro, e sobrava água às vezes, porque a matemática mais ou menos é assim. Eu acho que eu fiz a conta certa. Se eu tenho 12 águas e paguei R$6, é 50 centavos. Né? Então o que acontece? Se você entender isto, que você tem que ser produtivo, você tem que produzir, e entende que quem aprende a vender não fica sem dinheiro, você vai mudar o seu padrão, a sua realidade financeira. Você vai mudar a sua realidade financeira. Mude a sua realidade financeira produzindo. Então Salomão vai dizer que, ele vai deixar bem claro, o rico e o pobre se encontram, ou seja, o produtivo e o improdutivo, eles sempre vão se encontrar. Por que um improdutivo encontrará com o produtivo? Porque o improdutivo, quando encontrar com o produtivo, ele vai ter a oportunidade de mudar sua mentalidade e sair do grupo dos improdutivos para os produtivos. Gente que é improdutivo, geralmente, tudo na vida dele, ele sempre tem uma justificativa e uma desculpa. Sempre. Ou é o governo, ou é o emprego que está difícil, ou é o salário que é pouco, ou é o mercado que está caro para fazer compra. Sempre ele tem uma desculpa, porque ele é improdutivo. Então, quando aqui Salomão está dizendo que o rico e o pobre se encontram, é porque o improdutivo, que é quem não tem recursos, e o produtivo, que tem recursos, eles têm que se encontrar para que o improdutivo possa ter a oportunidade de ver o produtivo e de mudar a sua mentalidade, entende? Então, uma pessoa que você conhece que hoje ela é uma pessoa com um patamar elevado financeiro, uma pessoa que você conhece que ela é hoje um exemplo, por exemplo, da área do empreendedorismo, ela é uma referência. Se você buscar na história dessa pessoa e você perceber, você vai entender o seguinte, que esta pessoa que hoje ela é produtiva e ela tem um padrão elevado, provavelmente ela já teve essa questão de ser improdutiva. Então por que Salomão está dizendo aqui? O rico e o pobre se encontram. Eu acabei de definir aqui para você. Rico é alguém que é produtivo. Pobre é alguém que é improdutivo. Salomão vai dizer que o rico e o pobre se encontram. Por quê? Porque o improdutivo que não tem recursos, ele tem que ter a oportunidade de ver um produtivo que tem recursos para que esse improdutivo mude sua mentalidade. Ok? Então, a falta de recurso, a falta de dinheiro, não está relacionada ao bolso, é a mentalidade. Então, por isso que Salomão está dizendo que o rico e o pobre se encontram. Porque o improdutivo, ele precisa ter uma oportunidade de mudar a sua mentalidade e passar do time dos improdutivos para o time dos produtivos. Ok? Ou seja, se você é uma pessoa que só se conecta com quem é improdutivo, você continuará sendo improdutivo. Se você somente se conecta com pessoas que são pobres na sua mentalidade, você continuará sendo pobre. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de conexão, estamos falando aqui de network, estamos falando aqui de convívio. E entenda a frequência. Quando você entende as frequências que as pessoas elas têm, quando você entende que cada pessoa ela é uma série de frequência e ela pode trocar as energias, ela pode liberar tanto energia boa como energia ruim. Se você se conecta com pessoas que só liberam energias ruins, uma mentalidade fraca, uma pessoa abalada emocionalmente, você também vai ter uma mentalidade fraca e vai ser abalado emocionalmente.
Wesley, eu tive que cortar do meu ciclo de convivência pessoas que elas são improdutivas, pessoas que a mentalidade delas é fragilizada, pessoas que o emocional delas é tão abalado ao ponto de que são pessoas que um pouco que eu converso com elas, essa energia me contamina. E eu tive que deixar essas pessoas de lado. Eu ainda não estou no patamar que eu quero estar, que breve eu vou estar. Mas aonde eu estou hoje com a minha mentalidade, existem algumas pessoas que eu não levo mais para o meu ciclo de convivência, porque eu entendi o que é frequências. Eu entendi aqui que existe dois times. Salomão está falando, Provérbios 22, versículo 2. Ele está dizendo, existem dois times aqui, o time do rico e o time do pobre. Ele está dizendo aqui, o rico é quem produz. O pobre é quem não produz. Ele está dizendo que o improdutivo e o produtivo, eles sempre vão se encontrar. Qual time você quer estar? Você quer fazer parte dos produtivos ou você quer fazer parte dos improdutivos? Não adianta. Você não vai ver uma águia voando com outro tipo de animal. Você não vai ver uma águia conversando com galinha. Entende isso? A águia só voa com águia. Por quê? Porque a águia nos ensina que você é influenciado, você é envolvido, você é levado, você é empurrado com o tipo de pessoa que você se conecta. Então o que Salomão está dizendo? O rico e o pobre eles se encontram. Por quê? Porque o rico que é produtivo, ele tem para ensinar para o pobre que é improdutivo. E o pobre, ele vai ter a oportunidade de mudar a sua mentalidade. Ok? E aí, Salomão, ele vai concluir. E o Senhor é o Criador de todos eles. Olha só. Quando Salomão ele vai findar aqui esse versículo, ele vai dizer o quê? Que o improdutivo e o produtivo eles se encontram, tem que se encontrar. Por quê? Se eu sou improdutivo, quando eu olho o produtivo, o meu questionamento é: o que ele fez para chegar onde ele chegou, que eu ainda não cheguei? O que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz para chegar neste patamar? Primeira coisa é você se desprender do ciclo de convivência que você está. A maioria é comprovado, 85% dos seus resultados na sua vida de um modo geral está relacionado com as pessoas que você conecta, com as pessoas que você entra em contato. Pablo Marçal, que é uma grande referência hoje do marketing, ele diz que uma ideia ela é a junção de dois cérebros. Mas ele não falou isso, mas eu percebi isso na frase que ele disse. Uma grande ideia só surge com a conexão de dois cérebros produtivos. Dois cérebros produtivos, quando se conectam, nascem ideias. Ou seja, não adianta você querer ter novas ideias se você não é alguém que já está produzindo com aquilo que você tem. Comece com aquilo que você tem, comece com o pouco que você tem. Mas voltando aqui. Então, Salomão vai dizer que o Senhor é o Criador de todos eles. Ou seja, todos, tanto quem produz quanto quem não produz, tem as mesmas condições. Ah, mas é diferente, Wesley. Quem nasceu num berço de ouro e quem nasceu na comunidade. Não é diferente, porque tem gente que eu conheço que nasceu no berço de ouro, que hoje eles são mendigos, moram na rua. Em contrapartida, eu conheço pessoas que cresceu na comunidade, cresceu no meio, né, da comunidade, no meio de vendo coisas ruins ali, poderia ser facilmente influenciado para o mal, e são pessoas hoje que são milionárias, que são pessoas que geram emprego, pessoas que cresceram. O que eu estou querendo dizer aqui? Todos foram criados por Deus, tanto quem produz quanto quem não produz. Por quê? O que Salomão está falando? Se você quer ser improdutivo, não culpe Deus, a culpa é sua. E entenda, quem é improdutivo, ele é alguém que é pobre na mente, é pobre de espírito. Então, se o rico e o pobre são criação de Deus, o que Salomão está falando? Se você quer continuar sendo improdutivo, você vai ser por sua decisão. Não culpe ninguém e não culpe Deus. Agora, se você quer ser alguém produtivo, que quer crescer, que quer produzir, entenda.
você tem essa capacidade de mudando a sua mentalidade. Ok? Então Salomão vai concluir para nós aqui que, vamos lá, vamos ler aqui, ó, do versículo 1 e versículo 2, ó. Como eu já disse, mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. O que Salomão está falando? Se for necessário escolher, se tiver de um lado riquezas e honra e do outro um bom nome, que é o caráter, como eu disse, Salomão está falando, escolha um bom nome, escolha o caráter. Porque riquezas e honra sem caráter, elas duram somente por um tempo. E riquezas e honra, elas nem sempre atraem um caráter. Mas um bom caráter, ele atrai riquezas e honras. Então, Salomão está falando isso aqui no versículo 1. Parte B do versículo 1. E o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O que Salomão está falando? Quando você tem um favor amoroso de fazer para alguém aquilo que essa pessoa nem mesmo merece. Quando você tem no seu interior a vontade de transbordar o que você tem, essas frequências, energias boas que está dentro de você, o sorriso, como eu disse, né? O sorriso. Quando você sorri, você faz outro sorrir. Quando você entende essa questão do favor amoroso, isso é melhor do que prata e ouro. Então é isso, transborde, sorria às pessoas, desperte boas energias nas pessoas. E aí ele vai dizendo no versículo 2, o rico e o pobre se encontram, ou seja, o rico, o produtivo, o pobre, o improdutivo se encontram. Então, se você quer elevar o seu patamar financeiro, o seu patamar pessoal, o seu patamar emocional, não se conecte com pessoas que não pensam como você, não tem essa mentalidade de crescimento como você tem. O rico e o pobre se encontram e o Senhor é o Criador de todos eles. Todos nós somos criação de Deus, ou seja, a mesma autoridade, o mesmo direito que Deus deu para um, Deus deu para o outro. Mas o que você faz com esse direito determina aonde você quer chegar, ok? Então a live de hoje de Provérbios foi voltada para Provérbios 22, versículo 1 e versículo 2. Depois você lê, depois você medita e eu quero fazer uma oração. Antes de orar, eu quero fazer com vocês aqui e eu acredito que isso me ajuda muito no meu dia a dia, porque nós ficamos com muita intensidade de fazer as coisas e eu às vezes eu me pego, né, com o interior às vezes muito conflituoso. E isso aqui que nós vamos fazer vai ser muito bom. Isso é muito bom para aliviar essas energias internas, ok? Nós vamos fazer aqui 3 coisas. Deixa eu ver. Isto é mesmo, Daniel. Muita sabedoria, cara. Eu acho assim que se só existisse o livro de Salomão, dava pra gente viver e prosperar em todas as áreas tranquilamente. Só o livro de Salomão. Tem muita lição aqui. Eu tava falando com o Wallace, né, que é meu amigo também, meu sócio e tal. A gente tava conversando que a maioria desses pessoal aí do marketing, do empreendedorismo, que eles falam códigos, que eles lançam algumas coisas, né, e a gente respeita todos eles e eu aprendo muito com eles, né, a maioria deles, eles pegam coisas que eles falam de tempo, produtividade, controle emocional da mente, tudo isso que eles falam tá no livro de Provérbios. Então é uma fonte mesmo de sabedoria. Eu falo assim, depois que eu comecei a ler Provérbios com um olhar diferente, eu cresci muito, eu evolui muito, eu aprendi muitas coisas. Então faça isso, leia o livro de Provérbios, medite. Aquilo que você não entender, peça direção e você vai ter uma clareza, né, da parte de Deus. Então vamos fazer aqui o que eu falei. Nós vamos inspirar e soltar o ar por 3 vezes. Isso trabalha o seu lado interno, sua mente, para acalmar a sua mente. Isso acalma também as emoções e você consegue ter mais controle de si, ok? Então vamos fazer aqui 3 vezes. Nós vamos inspirar e soltar por 3 vezes, ok? Inspira devagar. E solta. Solta tudo, relaxa. Inspira de novo. E solta.
E de novo. Solta. Diga assim, diga após mim. Eu sou alguém produtivo. Eu nasci para romper, para prosperar. E diga assim, nada é impossível para mim. Diga assim, eu não vou ser alguém que tenha riquezas e honras, mas não tem um bom nome e caráter. Diga assim, eu vou transbordar em todos aqueles que se conectarem comigo. Diga assim, eu não serei improdutivo, mas eu vou ser alguém produtivo. Porque produzir é atrair. Produzir é atrair tudo que é necessário para o meu crescimento. Pai, quero te agradecer por esta manhã. Quero pedir a Ti que possamos cada dia mais evoluir como pessoas e que possamos sim crescer, alcançar riquezas, alcançar honras, mas com um bom nome, com um bom caráter. Ajude a cada um que vão se conectar com essa live. Ajude o Wallace, ajude o Danilo a cada dia ser mais produtivo. Que riquezas e honras possam alcançar a vida deles, suas famílias. E que eles possam transbordar o que há de melhor dentro deles na vida de alguém. E como Salomão nos ensinou aqui, que possamos ter esse favor amoroso. Produzir na vida de alguém o que de melhor há dentro de nós. Nos dê um dia abençoado, um resto de semana abençoado, de conquistas, realizações e objetivos. Amém. Amém? É isso aí, gente. Que Deus possa continuar abençoando os negócios de vocês. Amanhã vamos estar aqui de novo. Amanhã vai ser Provérbios 23. E guarde aí essas lições. E vamos juntos aí, produzindo, transbordando e crescendo. Amém? Tamo junto. Até mais. Ótimo dia pra vocês aí. Valeu, Danilo. Tamo junto, mano. Tamo junto. Deus abençoe vocês aí. Danilo, Wallace. Vocês são fera. Vocês são os caras. Tamo junto.